fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Paz e bem. Podemos sentar, podemos ficar bem à vontade. Para você que nos acompanha pelo meio de comunicação, paz e bem. Que você possa receber tamanha graça, assim como cada um de nós iremos receber nessa noite. Que seja o que for, tenha fé, acredite, que a tua hora vai chegar, assim como para cada um de nós. Para quem não me conhece, meu nome é Tamires, faço parte do Ministério Querigma, tenho 26 anos, por mais que não pareça, né? Pelo tamanho também, né? Que parece que esse bicho é maior que eu. Mas é uma bênção. Eu queria que, nesse momento, diante de tanta grandeza do Espírito Santo sobre nós, que a gente possa ficar atenta a essa música. E que a gente possa fazer dela a nossa oração para iniciar essa noite ouvindo a palavra de Deus. Que a gente possa pedir que o Espírito Santo, além de habitar em nós, que Ele venha nos purificando. Que Ele venha nos fortalecendo. Que Ele venha nos esvaziando de nós mesmos para nos encher desse Espírito. Que nos fortalece, que nos conduz. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. De mãos limpas e de puro coração. Eu quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Mais uma vez, quero te buscar. Eu quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. De mãos limpas e de puro coração. Eu quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, aquilo que não é de Deus, eu não quero pra eu mim. Me esvazio, eu me esvazio e peço que venhas me encher. Mais uma vez, purifica. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é aquilo de Deus, que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Essa noite, como vamos dar continuidade ao nosso seminário de vida. Semana passada a gente iniciou com o amor de Deus, né? A gente ouviu tudo que a nossa irmã Cicleide, foi quem pregou semana passada, ela iniciou com o amor de Deus. Agora vamos dar continuidade com o tema de hoje, pecado e salvação. Para a gente poder entender melhor sobre o pecado e salvação, eu quero que vocês abram aí, quem trouxe a palavra, o livro de Gênesis, o capítulo 1. Para a gente poder entender melhor o plano de Deus para a nossa vida com a criação. Quando for misericórdia, pode levantar a mão que um irmão vai ajudar.
Você que está em casa, também pegue sua palavra. Gênesis capítulo 1. Que a gente, apesar da distância, a gente também possa estar em comunhão. Os intercessores também puderem prestar. Amém? A gente conhece muito sobre essa parte do Gênesis, quando fala da criação do mundo. Nós cremos que tudo que é criado no mundo foi Deus quem o criou, sim ou não? Sim. Toda a perfeição que temos no mundo foi Deus que criou, sim ou não? Sim. Então a gente vai iniciar pelo versículo 1. Aí vocês fiquem atentos que eu vou pedir para ir pulando de versículos, para a gente dar uma enxugada nesse capítulo 1, que é só para a gente ter uma base, antes de chegar ao nosso ponto principal, que é o pecado e a salvação. Aí no versículo 1 vai dizer: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Deus disse: faça-se a luz. A luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Versículo 6. O Senhor disse: faça-se o firmamento entre as águas, separe ela uma das outras. E assim foi feito. Versículo 9. Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. Que elemento é esse? A terra. O versículo 11. Deus disse: produza as plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. Assim foi feita, né? Tudo o que o Senhor disse, produza isso, foi produzido. Versículo 14. Façam-se os luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinal e que marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeça no firmamento do céu para iluminar a terra. Aí vamos dar uma pulada aí para o versículo 24. Deus disse: produza as terras seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Aí versículo 26. Façamos homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. O livro de Gênesis já fala tudo aquilo que a gente já conhece, não é verdade? A gente sabe que tudo o que temos da natureza foi Deus quem criou. As plantas, os rios, ele fez a separação das águas. Olha o que diz no início: o mundo era sem forma e vazia. E Deus, ele deu o charme dele, né? Deu as cores, deu a multiplicação. Ele criou as plantas e delas mesmo tivessem as sementes, para que delas mesmas pudessem germinar outras árvores. E diante de tudo isso, olha o que Jesus vem dizer, o que Deus vem falar lá no versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Veja, Deus criou eu e você à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus ele vem dizer que nós somos a sua imagem e semelhança, o que é que ele quer falar?
É das características físicas? É dos cabelos que são parecidos, da nossa forma? É? Não. Quando o Senhor ele vem dizer que fomos criados à sua imagem e semelhança, é porque Ele nos criou para amar. Porque Deus é amor. A gente crê nisso, não crê? Que Deus é amor? Então, como Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para amar. E diante de tudo isso, que a gente sabe que Jesus nos amou, o que é que Ele espera de nós? Que a gente ame. Que a gente ame o outro da mesma forma que Ele nos ama. Veja o que vai dizer lá em Mateus 22. Abram aí, o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Primeiro Testamento, do Novo Testamento. O capítulo 22, versículo 36 e 40. Quando Deus criou o mundo, Ele nos criou para amar. E amar Ele acima de tudo. Amém? Mateus 22, versículo de 36 a 40. Como somos a imagem e semelhança de Deus, olha o que ele veio dizer aí nesse versículo 36. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Quando Deus nos criou a ser a sua imagem e semelhança, era para que a gente o amasse. Até que um dia, a desobediência do homem nos levou a ser conhecedores do bem e do mal. Pela desobediência, hoje nós somos conhecedores do pecado. Praticamos o pecado. Vivemos o pecado. Para a gente, volta lá para Gênesis 3, versículo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Amém? Olha a ordem que Deus passou para o homem. Para Eva e para Adão, né? Lá no jardim do Éden. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que ele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, a partir desse momento, a gente tornou essa criatura que a gente é hoje. Vocês vejam que Deus nos criou tão perfeito, na inocência, na mansidão, na pureza de coração, até que um certo dia, pela desobediência daqueles homens, mesmo Deus ordenando, não comas desse fruto, o fruto daquela árvore, não coma. Aí eles fizeram o quê? Foram lá
e comeram. E veja o que o Senhor veio dizer. Porque a partir daquele dia, os vossos olhos se abrirão e sereis como os deuses. Até então, eles viviam nu ali. Antes de provar do fruto, eles viviam nu. Porque a inocência que Deus deu foi tão grande que a gente nem sabia. Eles nem sabiam que estavam nu. Mas a partir do momento que ele comeu do fruto, os olhos se abriram. E olha o que vai dizer logo aí. E quando Deus passeava no jardim, lá no versículo 8, olha o que o homem fez. E eis o que ouviram um barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, porque eles ficaram envergonhados em expor a sua nudez. Se esconderam da face do Senhor, Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Se esconderam por vergonha. O Senhor disse: quem te revelou que estavas nu? Terias porventura comido do fruto da árvore que eu havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto. Ele já começou a colocar a culpa em Eva, né? Aí ele disse: eu comi. Ó Senhor, Deus disse à mulher: por que fizeste isso? Aí a mulher já diz, né? A serpente enganou-me e eu comi. Aí ela já colocou a culpa na serpente. Aí o Senhor vai dizer: serpente, por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos, feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. E assim é, né? Veja o que a desobediência causou. Deus tinha criado tudo tão perfeito. Até que eles desobedeceram. Mesmo Deus avisando, alertando o que poderia causar se eles comessem daquele fruto. Mesmo assim, eles insistiram, desobedeceram e foram lá, comeram. Meus irmãos, mas mesmo diante de tudo isso, de todos os pecados, mesmo diante dessa desobediência daqueles homens, por isso que hoje a gente sofre as consequências daquela desobediência. E quantas vezes nós não somos como eles? Desobedientes. Quantas vezes o Senhor diz: faça isso, e a gente só faz ao contrário? Quantas vezes o Senhor diz: vai pela porta estreita, e a gente só vai para a mais larga, porque é mais fácil. A desobediência nos leva às consequências seríssimas. Por mais que na frente a gente se arrependa, parece que na hora a gente não tem medo. E a partir daí, surgiu o pecado. Deus, Ele nos criou para amar, para amar a Ele acima de tudo e amar o próximo. A partir daquele momento,
o pecado surgiu, mas Deus, Ele não deixou por aquilo mesmo. Ele não deixou, Ele não permitiu que tudo se acabasse daquela forma. Ele nos enviou algo maior para mudar tudo aquilo. O Senhor nos enviou Jesus Cristo, nos deu Jesus Cristo para se entregar por nós, para morrer por nós, porque Deus, Ele nos ama tanto, que mesmo quando a gente erra, Ele vai lá e faz diferente. E não permite que a gente fique naquele erro, naquele pecado, a gente se aprisione naquele erro, porque Deus quer algo maior de nós. Porque Ele nos criou para o amor e é para isso que a gente tem que viver. A gente precisa reconhecer Jesus Cristo como sacrifício de Deus para nos dar a vida, para nos resgatar do fundo do poço, da lama que a gente se encontra. A lama do pecado. O pecado muitas vezes nos deixa cego, aprisionado em correntes, que muitas vezes faz com que a gente se sinta um nada. Se sinta muitas vezes como um porco, numa lama que fuça, que só come porcaria. O pecado surge pela nossa desobediência. Porque a gente nunca se decide pelo certo. Nós costumamos nos aventurar, gostar do pecado. O pecado é bom, o pecado é gostoso, mas traz consequências. E consequências dolorosas, sofridas, que martirizam o nosso coração, o nosso corpo e a nossa alma. O pecado, ela nos afasta de Deus. Ela nos separa de Deus. Deus, Ele nunca deixou de amar o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecado é como se fosse uma barreira que é colocado entre nós e o amor de Deus. É necessário, é preciso que nós começamos a renunciar. A gente precisa renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. A gente precisa se decidir por Deus. A gente precisa, a gente necessita. O pecado, muita gente costuma dizer assim, o inimigo me tenta muito, faz isso. Ele pode até tentar, mas Deus te deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Da mesma forma que Deus te oferece coisas, oportunidades, e você tem a liberdade de decidir se você quer ou se você não quer. Ninguém te obriga, nem Satanás te obriga a seguir o que ele pede. Nós somos tentados todos os dias. Mas cabe a eu e cabe a você se decidir pelo certo. Deus, Ele poderia ter escolhido 1001 formas de nos salvar do lamaçal que a gente se encontra, porque a gente se afunda no pecado, porque a gente se apega ao pecado, porque a gente sente prazer no pecado.
Mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Ele nos ama tanto, que lá no Evangelho de João 3, versículo 16, vai dizer que Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho único, para aquele que todo que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus, Ele quer nos resgatar. Deus, Ele quer nos tirar dessa lama, dessa sujeira que a gente se encontra. Mas a gente também precisa se decidir, a gente precisa acreditar que Deus é capaz de fazer tudo isso em nossa vida se a gente quiser. Entre nós só existe uma coisa que nos impede de receber a graça de Deus. É nós mesmos. É eu e é você. Só eu e você pode colocar empecilhos. Quantas vezes a gente coloca empecilho para ir para a missa? A gente diz, não temos tempo. Mas se a gente for ver, um dia tem 24 horas. E multiplicando essas 24 horas pelos 7 dias da semana. E a gente não tem uma hora para Jesus. Porque lá na missa a gente se lembra do sacrifício de Jesus. Da doação, da entrega. Uma das coisas que mais tocam o meu coração assim durante o ano é a Semana Santa, quando eu lembro do sacrifício de Jesus. De tudo que Ele passou, de todo o martírio, de todo o sofrimento, de todas as lágrimas, de todas as gotas de sangue que Ele derramou, a cruz que Ele carregou. É ver que a gente não reconhece. Quando eu olho ali para aquela cruz, e eu vejo Jesus crucificado, eu digo, meu Deus, o Senhor fez tamanha doação, e eu não sei, e eu não reconheço. Eu ponho empecilhos. Eu muitas vezes não desejo estar na presença dEle. Muitas vezes eu digo que estou cansada, que eu tenho coisas para fazer. A gente sempre coloca Deus atrás, sempre outras coisas na frente. Muitas vezes a gente não reconhece esse sacrifício de Deus entregar o teu filho para nos salvar. Mesmo sendo que as nossas misérias, nós que precisamos mais de Deus. Somos nós que precisamos dEle, não é Ele que precisa de nós. O Senhor poderia escolher 1001 formas de nos salvar. Muita gente, era que nem Frei Abelardo falava domingo passado, que muita gente diz assim, fulano morreu, vai para o céu, esse vai ser salvo porque fez boas obras, fez caridade. Não, não é assim. Quando a gente é salvo, não é por conta das nossas boas obras. Foi pela misericórdia e o amor de Deus. Porque se reconhecêssemos que fosse por conta das nossas boas obras, que fosse pelos nossos bons gestos, atitudes, caridade, pelas vezes que eu anuncio a palavra, onde é que fica o sacrifício de Jesus por mim? Então está na hora da gente despertar desse sono profundo que a gente vive e sair desse lamaçal e querer desejar pegar na mão de Deus e seguir adiante. Seguir adiante dele, com ele. Porque é na sua misericórdia. Foi pela sua misericórdia que estamos aqui. E é na fé que a gente vai ganhar a salvação. É pela fé.
eu posso me dizer que eu sou essa ovelha resgatada de Deus. Eu sou uma conhecedora, uma privilegiada do amor de Deus. Você sabe o que eu era ser uma jovem plenamente rebelde? Aquela rebelde que se revoltava com tudo. Aquela jovem que não reconhecia o amor do pai, não reconhecia o amor da mãe. E aquilo ali ia transformando o meu coração numa pedra. E aquela pedra fazia com que eu não enxergasse a grandeza de Deus na minha vida. Quando eu tinha 9 anos, o meu pai deixou a mim, minha mãe e o meu irmão. Fugiu com uma outra mulher. Aí a gente veio morar aqui em Catolé, passou um tempo, minha mãe arrumou um relacionamento. Eu não me dava bem com ele. A gente brigava sempre. Até que um certo dia, de tanta gente brigar, dentro de casa, a gente passava meses intrigado e ele reclamava muito com minha mãe. Eu era muito revoltada, muito rebelde. E respondia muito, manhinha. Sabe o que é não querer saber de ninguém? E aquilo ali ia criando um ressentimento, uma falta de perdão dentro do meu coração, que eu não queria ouvir nem a palavra perdoar. Até que um certo dia, ao tomar banho para ir para a escola, eu me lembro como se fosse hoje. Eu no banheiro, eu estava brigando com meu padrasto mesmo dentro do banheiro. E eu ouvi a minha mãe dizer, eu peço tanto a Deus que Tamires vá morar com mãe. E naquele momento meu coração ainda mais se revoltou. Porque imagina, você ouvir da sua mãe, se você já tinha sido abandonada pelo seu pai, você já se sente ali rejeitada por ele. E você ouvir aquilo da sua mãe, pronto. Cai. Era como se não existisse mais o eu. Fui morar com minha avó. Cheguei lá chorando. E eu dizia, vó, vem morar mais a senhora. Eu não quero morar mais mãe, não, que eu vi ela dizer que pedia a Deus que eu saísse de casa. Que eu viesse morar com a senhora. E ela sem entender nada, dali eu fui para a escola, passei a tarde só com aquela frase na cabeça, né? Eu peço a Deus que ela vai embora. Eu peço a Deus que ela vai embora. E ainda quando eu saí de casa, eu digo, não precisa pedir mais não, já estou saindo agora. Eu tenho um gênio bem forte, que ela costumava dizer que eu tenho um gênio de cobra. Porque não aceitava nada. Tudo que ela dizia era com 7 pedras na mão, eu respondia. E foi uma semana de luta, a mãe ia tentando me levar para dentro de casa de volta. Chorava e tudo, eu não volto, eu não volto, eu não volto. E ali passou tempos e tempos, até que continuei morando com a minha avó, até que um tempo a gente soube que a minha avó estava com CA. Já estava em estado terminal. E foi ali que eu me encontrei, que Jesus colocou o ministério na minha vida. Porque foi eles que ficaram fazendo um acompanhamento com a minha avó, de oração. Na época, Frei Mário andava muito, tinha mais tempo, ele que fazia as confissões de vó. E eu lembro como se fosse hoje. Minha avó,
mesmo no todo o seu estado terminal. Ela olhava para mim e dizia assim: minha filha, o que é que vai ser de você? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fazendo massagem nas costas dela, né? De tanto ela estar deitada. Ela sentia muitas dores. E ela dizia: minha filha, o que é que vai ser de você? Porque na época morava eu, ela, meu avô e um tio deficiente. E ela dizia: o que é que vai ser de você? Porque seu avô e João, que era o nome do meu tio deficiente, arrumou uma pessoa para cuidar de você. Você não quer casar agora? E nem você se dá bem com seu padrasto e nem quer voltar para a casa de sua mãe. Eu disse: vó, não se preocupe com isso não. Deus proverá. Só que aquilo era... A partir dali eu também começava a pensar, né? Aí até que minha tia disse assim: não se preocupe com isso não, ela vai lá para minha casa. Debaixo de uma ponta ela não fica não. Até que durante todo o período que minha avó estava doente, eu estava aqui nesses bancos. Buscava tanto a cura da minha avó. Mesmo sem conhecer nada, muitas vezes me dizia católica, mas que verdadeiramente eu era uma verdadeira pagã. Até que um dia, não era nem esses bancos ainda. Eu lembro que eu estava no terceiro banco, de trás para frente, lá no cantinho ali. E o Senhor colocava no meu coração: eu quero estar ali. E eu buscava tanto a cura da minha avó. Mas hoje eu entendo que a cura que o Senhor queria realizar não era a cura física da minha avó, era a cura da alma. Não somente da dela, mas também a minha. Porque Deus, Ele é tão grandioso, tão amoroso, que até nas nossas dificuldades Ele tira algo de bom. Hoje eu sou uma ovelha resgatada por Deus. Hoje eu posso dizer quantas vezes aqui nesse lugarzinho aqui, a gente no círculo fazendo a oração, e Frei Mário disse: agora vamos fazer oração de perdão. Eu disse: quem eu? Ele não sabe o que eu vivi para dizer que eu tenho que perdoar. Estava naquele cantinho ali. Vamos fazer oração de perdão. Ou não? Sentei ali no terceiro banco. Eles não sabem o que eu passei para dizer que eu tenho que perdoar. E os meus irmãos mais antigos, eles sabem o quanto eu sofri pela falta do perdão. Eles sabem. Hoje eu louvo e agradeço muito a Deus pelo ministério. Porque hoje eu aprendi a amar de tal forma de não conseguir olhar somente o defeito do outro, mas conseguir olhar com misericórdia. Até se um drogado passar aqui na minha frente, talvez com a mentalidade cheia de maldade, e ver o outro julgando, eu vou dizer: mas a gente não sabe da história dele.
A gente não sabe do que ele viveu, do que ele passou dentro de casa, o que fez chegar ali. É muito fácil para a gente julgar, apontar o erro do outro, assim como muitos já me apontaram. Já está na hora da gente deixar dessa loucura de julgar, apontar, para começar a olhar com misericórdia, porque eles precisam de muita misericórdia. Eles são vítimas dele mesmo. Jesus, ele nos ensina a perdoar de tal forma que a gente não sabe de onde tira tanta força para dizer: eu perdoo fulano. Eu perdoo fulano. E para a gente começar a confiar nas pessoas. Se o nosso pai e a nossa mãe nos decepcionou, imagina as outras pessoas. Nas missas, o momento que eu não gostava era na hora da paz. Porque eu tinha que dar a paz do outro. E o medo não era de cumprimentar o outro, era de ser rejeitada pelo outro. A rejeição faz com que a gente se sinta um nada. Então, nesse momento, eu convido vocês a fecharem os olhos. Da mesma forma que Jesus usou de misericórdia para aquela pecadora que se despojou aos pés de Jesus, chorando, enxugando os seus pés com os seus cabelos, colocando o melhor perfume dos seus pés. E Jesus usou de misericórdia com ela. Jesus, ele faz tudo isso porque ele não quer saber dos nossos pecados. Ele não quer saber das nossas sujeiras. Ele somente quer nos amar. O Senhor, em nenhum momento, ele desiste de nenhum de nós. Em nenhum momento o Senhor nos deixa viver nesse lamaçal, nesse poço. Porque Ele nos ama. E Ele vai até o mais fundo dos nossos infernos para nos resgatar, para nos tirar, porque Ele não desiste. Assim como Ele não desistiu de mim, não desiste, Ele também não irá desistir de você. Ou daquela pessoa que você reza. Não importa. Não importa quem você é, quem você foi. Não importa o que você fez. Jesus conhece. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Mas para isso a gente precisa se arrepender. E fazer aquilo que Jesus falou para aquela mulher adúltera. Vai e não voltes a pecar. Que a gente possa ouvir essa música e fazer dela a nossa oração. Você possa meditar cada palavra. Não olhe para a sua lama. Olhe para o sacrifício que Jesus fez por você. A misericórdia que te inunda. A misericórdia que te envolve.
Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. O Senhor toca em uma pessoa que se sentia muito desvalorizada. Era como se a todo momento você fosse apontada somente pelos seus erros. E essa pessoa nunca olhava as suas qualidades. O Senhor nesse momento Ele te cura. E o Senhor te valoriza. O Senhor Ele te dá o valor que você precisa, que você merece. Não se apegue às palavras negativas que proclamaram contra você, mas se apegue às palavras de vida eterna que Deus tem para a sua vida e para a tua casa. O Senhor é o bálsamo que cura todas as feridas da alma. Até do alto julgamento, o Senhor te liberta. Não te condenes mais. A misericórdia do Senhor inundou o teu coração. A misericórdia de Deus te envolve. Se você ainda não se confessou desse pecado que tanto te aprisiona, vai, confessa, na certeza que todos os teus pecados estarão perdoados. A imagem que eu tenho é de um coração acorrentado.
essas correntes que te aprisionam. Porque o Senhor ainda vai dizer: tu fosses criado para amar. O teu coração bate para amar. Deseje esse amor de Deus, para que você possa dar o amor que você precisa ofertar, que você precisa dar aos teus. É desse amor que você precisa levar para dentro da tua casa, onde muitos te diziam que você era uma pessoa amarga. Muitas vezes você escutou como eu não gosto de estar perto de você, você conversa demais, é estressado demais. O teu coração foi feito para amar. Ame mais, agradeça mais, reclame menos, muito menos. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Nesse momento eu queria que você desse um abraço bem forte no teu irmão e diga para ele que ele é muito amado e que ele nada deve temer, porque Jesus está com ele. Não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Amém. Viva Jesus! Como é bom.